cristãos alegres jubilai, felizes exultando, com fé e com fervor cantai, a Deus glorificando, o que por nós fez o Senhor, por seu divino excelso amor, custou-lhe a própria vida. Foi prisioneiro de Satã, a noite me envolvia, a minha vida triste e vã nas trevas se esvaía. Abismo horrível me tragou, o mal de mim se apoderou, perdi-me no pecado. As obras nunca poderão livrar-me do pecado. O livre-arbítrio tenta em vão guiar o condenado. O horrível medo me assaltou, ao desespero me levou, lançando-me ao inferno. O eterno Deus se apiedou de mim, o infortunado, de sua graça se lembrou, voltou-se ao condenado. O seu paterno coração deu para minha salvação o que há de mais precioso. Ao Filho disse o Pai no céu, o tempo está chegado, a terra desce, ó Filho meu, e salva o condenado, liberta-o de pecado e dor, morrendo Senhor Redentor, e tenha nova vida. Obedeceu de coração o Filho ao Pai amado, tornou-se em tudo meu irmão e pobre desprezado. Ele ocultou o seu poder e o simples homem veio a ser, lutou por minha causa e disse em sua compaixão, a minha mão segura, alcançarás a salvação, eu venço a luta dura, pois eu sou teu e tu és meu, onde eu estou terás o céu, nada de separar-nos. Derramarei o sangue meu, serei a cruz
dos homens é falaz, enganador é sua paz. Confia em mim somente. Olá, boa noite a todas as pessoas que nos acompanham e assim vamos iniciando mais um dos encontros neste mês de outubro em que temos esse tema tão especial da Reforma Luterana. Queremos conversar com alguns convidados ao longo desse mês. Hoje nós teremos conosco aqui a presença do pastor Hércules, já estou tentando incluí-lo aqui na nossa live, deixa eu colocar aqui. E já vamos ir saudando as pessoas que já estão nos acompanhando. Deixa eu adicionar aqui o pastor Hércules. Deixa eu ver ali. O pastor Hércules está aparecendo como mudo. Já abriu o áudio. Boa noite, pastor Hércules. Está nos ouvindo? Sim, estou ouvindo. Legal, pastor Hércules, vamos saudar algumas pessoas que já estão acompanhando, enquanto o pessoal vai compartilhando também esta live, né? À medida que o pessoal vai chegando aqui na nossa live, a gente deixa sempre o convite para compartilharem o link através das redes sociais, através dos grupos de WhatsApp. Quem já está conosco aqui, vamos abrir os comentários. O pessoal da Paróquia do Garcia está marcando presença aqui com o pastor Hércules, né? A Mônica já nos acompanha, a dona Gisela também nos acompanha, Dona Maria do Carmo, o pessoal sempre firme aqui nas nossas lives, nos nossos encontros. Boa noite para a dona Maria do Carmo também, sempre nos acompanhando. A dona Érica também, vai aparecer ali na tela. Dona Érica, seja bem-vinda. Pastora Mara também veio acompanhar, né, seu esposo, pastor Hércules, nesta live. Que legal, pastora Mara, obrigado pela presença na live. Opa, não está aparecendo. Quem mais aqui? Não estou conseguindo clicar nos comentários, mas eu estou vendo aqui também o Alexandre, que acredito que é da Paróquia do Garcia também, né? A dona Clecida, aqui de Gaspar, está nos acompanhando. A Elisa Krieger também nos acompanha. Pastor Breno também está acompanhando. Boa noite, pastor Breno. Obrigado pela presença também na nossa live aqui, no nosso encontro. A dona Odila, daqui de Gaspar. A dona Rita Weber. Magali Nicolodi, Clarice, mãe da pastora Sabina, também está nos acompanhando. A Cida, também daqui de Gaspar, nos acompanha. E a Verena também. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao nosso encontro, à nossa live. Hoje, então, diferente do usual, quem vai conduzir nossa meditação, o nosso estudo, é um convidado. Então, pastor Hércules, não tão distante daqui de nós, lá no Garcia, né? Pastor Hércules, então, nos conduzirá. Hoje teremos a oportunidade de ouvi-lo sobre esse tema tão importante para a Reforma Luterana, o tema da teologia da cruz. Pastor Hércules, eu quero convidá-lo, primeiramente, a se apresentar para quem ainda não conhece. Talvez o pessoal aqui da nossa paróquia nem todos o conheçam. Se apresenta, fala quem tu és, do teu trabalho pastoral. A palavra está contigo, pastor Hércules. Boa noite. É uma alegria ver as pessoas que se interessam e estão aí atentas para acompanhar. Eu só posso dizer que aqueles que estão e ficarem até o final, de alguma forma, uma conversa como nós vamos fazer aqui entre eu e o João, com certeza a gente é edificado, porque a teologia da cruz ela é um grande desafio para a nossa fé e cada vez mais eu vejo que ela é fundamental para o exercício da tarefa que a gente tem no pastorado. Eu sou pastor agora
20 anos já. Então, eu comecei meu trabalho pastoral em Joaçaba, depois estivemos em São Martinho, agora aqui em Blumenau há 7 anos. Fiz estágio em Balneário Camboriú, depois também período prático em Schroeder. E a gente vê que a teologia da cruz, esse tema que tu nos desafiou a falar, ele é fundamental porque ele é o tema que consola as almas aflitas. Então, eu posso dizer que ele sempre nos desafia, não só no pastorado, mas também na vida em família. Sou casado com a pastora Mara, temos 2 filhas, e a teologia da cruz ela nos desafia para dentro da família, porque ali aparecem as nossas fraquezas, né? Então, as pessoas que convivem conosco, elas precisam aprender a nos carregar uns aos outros, né? E, com certeza, aqueles que nos acompanham também têm suas fraquezas e conhecem as fraquezas daqueles que os carregam, e, com certeza, esse tema vai falar para nós nesta noite. Então, um pouco da minha família é isso, da minha vida, e também posso dizer que minha família mora, meus pais, no Mato Grosso, meu pai e minha mãe, no momento, cuidando da saúde em Cuiabá, e tenho 4 irmãos e 3 irmãos, nós somos em 4 irmãos e 2 irmãs. Então, um total de 6. Isso aí, João. Legal, pastor Hércules. Eu estou aqui também, essa noite eu estou me desdobrando um pouco também na parte técnica, aqui nos bastidores, porque a pastora Sabina, hoje ela não vai poder nos acompanhar, ela tem uma celebração de culto, né? Mas o pastor Hércules citou a família, né? Eu já vi que as filhas estão acompanhando ali, a Ruth e a Thalita, é isso, né, pastor? Isso. Elas já estão acompanhando ali também, né? Quero saudar também, a pastora Mara já mandamos o nosso abraço, né? Quero saudar também a Lia, aqui da nossa paróquia, que vem nos acompanhando também com as nossas lives. Sejam todos bem-vindos, mais uma vez, bem-vindas ao nosso encontro. E eu quero convidar, antes de nós adentrarmos ao tema de hoje, ao tema da teologia da cruz, quero convidar para que a gente possa ter uma breve palavra de oração e assim colocarmos diante de Deus também esse momento de estudo, esse momento de edificação em comunidade. Assim convido a termos uma palavra de oração. Amado Deus e Pai, nós te louvamos por esta noite, por esta oportunidade que temos de compartilhar a Tua palavra, de aprender também daquilo que ela quer nos ensinar para a nossa vida, neste tema tão importante para a nossa fé cristã, que é a teologia da cruz. Senhor, nós te pedimos que Teu Espírito Santo venha nos iluminar, esteja também com cada pessoa que acompanha esta live nos seus lares, para que possa haver compreensão e que, acima de tudo, possamos viver esta mensagem da cruz no nosso dia a dia. Por Teu Filho Jesus Cristo, que é nosso Senhor e Salvador, é que nós te pedimos. Amém. Amém. Então, pastor Hércules, eu já posso compartilhar aqui as telas? Como é que nós... Pode. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Então, para você que vai nos acompanhar aí, nós vamos estar projetando umas telas, pequenos textos para facilitar a tua visualização, né? Aqueles que nos acompanham também, para poder, através da visualização, fixar algumas coisas mais sobre esse tema. E também vamos estar apresentando uma série de imagens que ajudam a comunicar essa temática que fazem parte da nossa história de fé e da nossa história de testemunho cristão. Então, com certeza, as imagens hoje à noite vão falar tanto quanto a palavra de Deus. As imagens jamais estão acima da palavra, mas elas comunicam, ajudam a comunicar a palavra, e por isso também vamos fazer uso dela nesta noite. Para esse tema tão central da vida cristã, e muito mais central do que a gente imagina, eu trouxe o texto de Mateus 10:38, que está sendo colocado aí na tela, onde Jesus diz assim. Pode colocar, João, para nós? Sim, já estamos. Só um instantinho aqui, que já vai aparecer. Às vezes dá uma pequena travada aqui na tela, mas já vamos conseguir passar. Quem não toma a sua cruz
e vem após mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Eu botei mim ali, mas é digno de mim. Jesus está dizendo aí que só pode ser meu seguidor quem pega a sua cruz e segue a ele. Não dá para ser seguidor de Jesus Cristo sem a sua cruz. Você que nos acompanha, sabe o que é uma cruz? Você que nos acompanha, tem uma cruz? A cruz é um símbolo o símbolo religioso mais conhecido, mas ao mesmo tempo nem sempre nós nos aprofundamos no significado que ele traz para nós, né? Então convidamos o pessoal também a interagir no chat, né? Coloca o significado da cruz na sua vida, ou se você costuma utilizar esse símbolo no seu dia a dia, qual que é o significado, né? Assim vamos interagindo sobre a questão da cruz. Porque Jesus diz que nós precisamos tomar a cruz e ir após ele. Então, cada um de nós tem que saber o que é uma cruz e qual é a sua cruz. Enquanto a gente não tem isso claro, a gente nem é digno para seguir a Jesus. Interessante. E esta é uma palavra que se repete muitas vezes nos evangelhos, né? E a gente só entende a importância da cruz quando a gente vai ler os evangelhos. A gente vai ver que a maior parte do texto escrito nos evangelhos, que narram a vida de Jesus, eles estão falando do acontecimento da cruz. A ressurreição, que ela é também mencionada, a cruz e a ressurreição de Jesus, são dois aspectos, assim como a vida de Jesus. Mas o aspecto central de toda a narrativa da vida de Jesus está focada na cruz. E isto não é por acaso. Por isso que Jesus diz, quem quer segui-lo precisa tomar a sua cruz para depois, então, segui-lo. A tua cruz atrapalha a seguir Jesus? Se você tem uma cruz, você identifica uma cruz, essa cruz atrapalha o teu seguimento a Jesus Cristo? Agora, a gente poderia resumir cruz como sendo um sofrimento que nos é imposto. A cruz de Jesus foi imposta a ele. Jesus assumiu a nossa cruz, diz o Evangelho. Ele assumiu o nosso sofrimento, ele assumiu o nosso lugar na cruz. E a cruz sempre é um instrumento de tortura e de sofrimento. De onde vem a minha cruz? A minha cruz é relacionada à saúde? É relacionada à família? A minha cruz é relacionada à vida da igreja? A minha cruz é relacionada no meu relacionamento com Jesus Cristo? De onde provém a minha cruz? Isto é muito importante também a gente ter claro, uma vez saber se a gente tem uma cruz, qual é a nossa cruz e de onde ela provém. Na verdade, nós seres humanos não gostamos de falar da cruz, independente se a gente é cristão ou não. O ser humano prefere falar das coisas que ele conquistou, das suas vitórias, das suas obras. Para o ser humano, é muito difícil falar das suas fraquezas. Observem uma vez, nas conversas das pessoas, o que elas falam. Normalmente são das suas vitórias, das suas conquistas, dos seus feitos, das suas obras. Dificilmente elas falam das suas fraquezas com o propósito de enfrentar e superar as fraquezas. Normalmente, quando se fala ainda das fraquezas
é no sentido de lamúria, de choradeira. Como se diz, se fala das fraquezas abrindo a mala, mas antes mesmo de tirar todas as coisas de dentro da mala, já se fecha de novo e vai para adiante e começa de novo a abrir a mala para alguém, só lamuriando, mas não tratando das fraquezas, né? Muita gente faz tratamento psicológico, inclusive, para superar as suas fraquezas, mas antes de resolver, termina com o tratamento, abandona o tratamento, porque não quer enfrentar as suas fraquezas. Isso é típico do ser humano. As pessoas não querem falar das suas limitações e também culpam os outros. Pode colocar a próxima tela, João. O ser humano gosta de culpar os outros nas suas fraquezas. Ninguém gosta de falar, mas ainda assim, quando elas ficam claras, joga a culpa nos outros. Assim, quando alguém fala da sua situação pessoal, quando alguém fala da sua cruz, poderíamos dizer que isso já é um pequeno sinal da fé. Como também a fé leva a gente a falar da cruz. Mas falar da cruz no sentido de falar do sofrimento que precisa ser enfrentado e vivido na fé em Jesus Cristo. A fé não deve ser individual. A fé em Jesus Cristo crucificado, ela é uma fé que deve confiar nos outros. Falar da cruz e refletir em comunidade, das cruzes, das fraquezas de cada um, poderíamos dizer que isso já é um sinal de fé. Porque a confiança nos outros só surge a partir da fé. É a fé que dá a confiança, porque o ser humano, a gente sabe que ele é perverso e a gente tem dificuldade de confiar. Mas a fé faz a gente se arriscar e confiar nos outros, confiar em quem não merece, até mesmo confiança. E esta fé, ela surge na comunidade e ela é alimentada na comunidade. Esta fé, ela precisa da comunhão. Porque na comunhão, os problemas podem ser trazidos à luz e podem ser vistos de uma outra perspectiva. E os problemas, quando eles são colocados à luz e vistos numa outra perspectiva, então eles estão no caminho da superação. Contudo, é tipicamente humano varrer os problemas para debaixo do tapete. Isto é mentir para si mesmo. O ser humano gosta de enganar a si mesmo, de criar uma falsa imagem de si, com a qual se apresenta para os outros. Não mentir para si mesmo é a gente falar da cruz. É também enxergar que a nossa cruz, misturado com o nosso pecado, também nos torna cruzes para as outras pessoas. Veja, a gente tem uma cruz, e à medida que a gente fala dessa cruz, as pessoas podem enxergar esta cruz e podem nos ajudar. Mas esta cruz que a gente carrega, ela muitas vezes ela é vivida junto com o nosso pecado. E o nosso pecado faz com que, então, a gente provoque cruzes aos outros, às outras pessoas. Falar da cruz é falar da realidade do indivíduo, da pessoa, da família. Falar da cruz é falar dos problemas que a gente tem na sociedade. Falar da cruz é falar dos problemas que a gente tem na igreja. A nossa cruz, como cristãos, se estamos na fé, se assumimos a cruz de Jesus Cristo para nós, se entregamos a nossa cruz a Jesus Cristo, como o apóstolo Paulo diz, por 3 vezes eu orei pedindo que o Senhor me livrasse dos meus males, mas não foi possível.
mesmo assim ele continuou com o Senhor. Agora, quando a gente entrega a nossa cruz para o Senhor e se deixa influenciar pela cruz de Cristo na nossa vida, vai surgir também em nós o desejo de cuidar do outro. E essa é a nossa tarefa como cristão, cuidar do outro. Esta deve ser a nossa principal cruz, se estamos na fé em Jesus Cristo. Nessa ajuda, é muito importante a gente ouvir as pessoas. À medida que a gente ouve, então a gente vai saber qual é a cruz das pessoas, porque é no ouvir que a gente vai saber como a gente pode confrontar as pessoas, como a gente pode exortar as pessoas para elas seguirem também a Jesus Cristo crucificado. É preciso ajudar as pessoas para que elas não caiam na lamentação, na lamúria. Somente a fé nos dá fôlego para a gente aguentar a cruz dos outros. Porque temos a nossa cruz, e se nós não estivermos na fé, nós nem sequer suportamos a nossa cruz. Mas na fé, a gente tem força, inclusive, para aguentar a cruz dos outros. Isso a nível de introdução, para a gente falar um pouco sobre a nossa cruz, sobre a gente perceber que a cruz está aí e ela afeta a nossa vida. E ela vem e ela nos é imposta nos mais diferentes lugares. Ela é uma cruz que às vezes vem do trabalho que a gente faz na igreja, às vezes a cruz vem das pessoas que convivem na família, às vezes a cruz vem do Estado, às vezes a cruz vem da convivência com um amigo, e às vezes a cruz vem por causa da nossa própria fé. Agora, vamos entrar um pouco mais diretamente no que é a teologia da cruz. Pastor Hércules, antes de entrarmos, então, depois dessa introdução, eu gostaria de fazer um comentário, né? Que o pastor disse que nós não gostamos de mostrar as nossas fraquezas, né? E isso tudo é muito potencializado hoje em dia porque o nosso convívio, a maior parte dele se tornou virtual, como inclusive estamos fazendo nesse momento, né? A nossa interação com o mundo, com as pessoas, a maior parte dela hoje em dia ela é virtual. E nas redes sociais isso também foi potencializado, porque a gente quer mostrar somente as nossas vitórias, né? Então, quem tem uma conta no Instagram, a gente vai mostrar lá quando a gente está fazendo uma viagem legal, quando a gente está vivendo um momento bom na vida, quando a gente teve uma conquista. E a gente acaba tendo a impressão que a vida de todo mundo está assim, menos a minha, né? E aí a gente também acaba mascarando quem nós somos, construímos um perfil imaginário ali, né? Para demonstrar que somos pessoas fortes, que somos pessoas que estão sempre felizes, como se não existissem também as fragilidades na nossa vida, né? Eu entendo assim que isso foi muito potencializado hoje em dia nas redes sociais também, né? Perfeito, João. E mais do que isso, se aparece alguma situação de sofrimento, uma situação de fraqueza, a gente tem a tendência de passar ligeirinho, nem visualizar. Ou se alguém fala de algum sofrimento, a gente não quer nem ouvir. Né? É uma fuga permanente, consciente e inconsciente. Por um lado, mostrando o que a gente não é, e, por outro lado, evitando. Você pode notar aí na sua comunidade, como a gente nota aqui, cada vez mais é difícil comprometer pessoas na comunidade. Cada vez mais é difícil de encontrar pessoas que se dispõem a ajudar outros. É ou não é? Quem ainda se dispõe a assumir uma tarefa? Eu sempre digo, logo, logo a igreja vai ter que talvez até mudar seus estatutos, porque não vai ter nem gente que chega para completar suas diretorias.
Porque ninguém quer compromisso, ninguém quer assumir o cuidado com os outros, a não ser que isso traga alguma promoção pessoal, alguma visualização, aquela questão, alguma glorificação, né? Eu me lembro quando no sínodo alguém precisava assumir a tarefa com as pessoas portadoras com deficiência, né? Eu vi algumas coisas assim que às vezes a gente fica de cabelo em pé, né? Porque ninguém quer, às vezes, um trabalho que exige um pouco mais de atenção, de dedicação ao outro, né? Então, teologia da cruz. Teologia é a gente falar de Deus. Isso é importante que os que estão nos acompanhando aqui saibam que teologia é a gente falar de Deus. Teos é Deus, e logia é estudo. Então, é o estudo de Deus, é o falar de Deus. E a teologia da cruz fala de Deus a partir da cruz. E a teologia da cruz não é uma doutrina abstrata de Deus, mas uma teologia prática da vida cristã. Falar de Deus a partir da cruz significa falar a partir de uma prática concreta, moldada segundo a vida e a morte de Cristo. Teologia da cruz significa olhar para a vida e a morte de Jesus Cristo, seu sofrimento, e isto favorece a humildade, a fé, favorece o amor ao próximo. Porque quem olha para a vida e morte de Cristo não tem como não permanecer humilde perante o próximo. Não tem como não confiar que aí em Jesus Deus está falando. Quem realmente conhece a Jesus Cristo não tem como não amar o seu próximo. A teologia da cruz, ela é um meio fundamentalmente anti-especulativo, ou seja, se especula muito sobre Deus. Todo mundo quer saber o que tem Deus, o que Deus tem no céu, como é que é no céu, como é que é. Se especula. Se faz muita teoria sobre Deus para moldar a vida cristã. Mas a teologia da cruz, ela se centra em Jesus Cristo e na vida e na cruz de Cristo. E este olhar para Jesus Cristo e a sua crucificação, ele pede para nós o seguimento. Quem quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz exige que a gente vá atrás de Jesus. E Lutero, quando ele entendeu isso, ele começou a perceber que o seguir a Jesus, ele cria divisão. Não por a gente querer, mas o próprio Jesus, o próprio Deus, onde ele se apresenta, ele clareia as coisas. E Lutero, então, no debate de Heidelberg, em 1518, ele, nas teses 19, 20 e 21, ele nos descreve algo sobre a teologia da cruz. Então, a reforma começa em 1517, um ano depois, então, tem esse debate de Heidelberg, onde Lutero apresenta estas teses, que queremos ler agora. Ali na tese 19 e 20, ele diz: não se pode designar condignamente de um teólogo, aquele que fala de Deus, quem enxerga as coisas invisíveis de Deus, compreendendo-as por intermédio daquelas que estão feitas. Mas sim quem compreende as coisas visíveis e posteriores de Deus, enxergando-as pelo sofrimento e pela cruz de Cristo. Explico isto. Quem vê Deus na bonita natureza que Deus criou, ele diz, este está filosofando. Na verdade, não vê nada. Quem vê Deus nas maravilhas do mundo, esse ainda não conhece a Deus.
Por quê? Numa bonita música, numa bonita contemplação de uma cachoeira, do mar, da natureza, qualquer um pode dizer, isso aí foi Deus que criou, e vai dizer, Deus está por trás disso tudo. Mas isso ainda não revela nada de quem é Deus. Agora ele diz, quando a gente olha Deus e o enxerga no sofrimento e na cruz de Cristo, então sim a gente vai ver quem verdadeiramente Deus é. Por quê? Este Deus que criou tudo e que todo mundo diz, olha, ele talvez esteja aí, ele é escondido, ele é abscôndido. Mas esse Deus escondido, ele mostra sua verdadeira natureza na cruz de Jesus Cristo. A próxima tela, João diz assim, não basta, nem adianta a ninguém conhecer a Deus em glória e majestade, se não o conhece também na humildade e na ignomia da cruz, ou seja, na humildade e na ignomia, na vergonha da cruz. Desta maneira, ele destrói a sabedoria dos sábios, como diz 1 Coríntios 1,19. Aqueles que se acham sábios, falando de Deus e das suas maravilhas, quando eles são confrontados com o Cristo crucificado, a sua sabedoria vai embora, porque eles não conseguem ver Deus na vergonha da cruz. Conforme também diz o profeta Isaías, verdadeiramente Deus é abscôndido. Deus é escondido. E a sua verdadeira face ele mostra na cruz. Onde ninguém espera ver Deus, lá ele está. Em meio ao sofrimento, onde ninguém espera ver Deus, lá ele está. Em meio, às vezes, a um acidente que ninguém espera ver Deus, lá ele está. Em meio ao pobre, ao desvalido, ao morador de rua, que ninguém espera ver Deus, de repente, lá ele também está. Nós não queremos ver Deus na sua plenitude e, principalmente, na sua humildade e no sofrimento. Isso mostra bem o texto do evangelista João. João, no capítulo 14, 9, Felipe, ele expressa muito bem também o que é, então, a teologia da glória. A teologia da cruz que faz olhar para Jesus Cristo crucificado, e a teologia da glória não quer ver Deus no sofrimento e na humildade. E Felipe, afeitio da teologia da glória, ele chega para Jesus e diz assim, mostra-nos o Pai, Senhor. Aí Jesus vai e responde para ele, Felipe, quem vê a mim, vê também meu Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim, Felipe. João 14, 6. E também João 10, 9 vai dizer, eu sou a porta. Ou seja, a verdadeira teologia e o verdadeiro conhecimento de Deus estão no Cristo crucificado. E quem quer ver Deus fora do Cristo crucificado, na verdade, nada o encontra. Pensa-se sábio, mas na verdade é um tolo. Lutero, na tese 21, deste debate de Heidelberg, já que nós estamos no mês da Reforma, então queremos lembrar aqui trechos de Lutero, ele vai dizer, o teólogo da glória, aquele que fala de Deus a partir das grandezas e da sabedoria de Deus, da beleza das coisas que Deus criou, afirma ser bom o que é mal, e mal o que é bom. O teólogo da cruz diz as coisas como elas são.
não inventa, não imagina, mas diz as coisas como elas são, enfrenta como elas são, a realidade nua e crua. Isto é o que Jesus nos chama a testemunhar. O teólogo da glória afirma que ser bom o que é mal, porque exatamente o teólogo da glória vai dizer, não, Jesus crucificado, não, esse nós não queremos. Porque sofrer não é bom. Sofrimento é algo mal. E Deus não pode estar naquilo que é mal. E, na verdade, é lá que Deus está. E aquilo que o teólogo da glória diz, não, isso é bom, Deus é maravilhoso, e deu vitória, deu prosperidade. Ele vai dizer, não. Isso é o que o ser humano quer, não é o que Deus quer. Isso é uma ilusão. Né? Pastor Hércules, eu quero interagir aqui com alguns comentários que foram deixados, né? O pastor Breno colocou aqui no chat, citou 1 Coríntios 1:18, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. E ele acrescenta, o pastor Breno, que na teologia da prosperidade não há lugar para fraqueza, sofrimento e cruz. Esse é o comentário do pastor Breno, né? Inclusive, a gente lembra que um dos lemas de uma igreja muito conhecida hoje em dia é pare de sofrer, né? Existe uma igreja que não sei se ainda usa esse lema, mas esse costumava ser o lema deles, né? Pare de sofrer. Então, o sofrimento não é aceitável na vida do cristão, de acordo com essas teologias que estão muito em voga hoje em dia, né? E eu acrescento também que não só assim de forma, essa teologia da prosperidade que a gente encontra em muitas igrejas evangélicas, né? Mas nem sempre de forma tão explícita, mas parece que de fundo, assim, na nossa cultura hoje em dia, a gente não tem dificuldade de lidar com aquela ideia de um Deus poderoso, né? De um Deus que está acima de tudo, que está na ordem da sociedade, nas coisas funcionarem direitinho, né? É um Deus da glória mesmo, né? Mas a gente ignora, né, o Deus que se revela também no sofrimento, naquele que é desprezado, né? Perfeito, João. Exatamente. Teologia da prosperidade é, por assim dizer, um ramo da teologia da glória, né? Porque, pode ver, eles ignoram Cristo. Teologia da prosperidade, Cristo não tem papel. Quando muito, Cristo é trazido para falar dos grandes milagres que ele fez, ou coisa nesse sentido. Mas o Cristo da cruz, não. A teologia da glória ignora o Deus oculto no sofrimento. Também a teologia da prosperidade ignora que Deus está presente no sofrimento. Se você for ver algumas dessas igrejas da prosperidade, a cruz, somente a cruz vazia, e ela está lá em cima, toda iluminada, no teto, né? Como tipo assim, quase como uma superstição, né? A cruz como uma proteção, né? Mas não algo para a gente seguir e se envolver com ela como parte da vida, né? A teologia da glória prefere as obras, prefere as suas realizações do que o sofrimento. Prefere o sucesso do que a cruz. Isso que o Breno cita é perfeito, porque essa é a citação de Paulo, que eu já quero trazer também aqui para nós. Enquanto que Lutero afirma, pode botar a próxima tela, Lutero diz, no Cristo crucificado é que estão a verdadeira teologia e o verdadeiro conhecimento de Deus. Quem quer falar de Deus sem falar do Cristo crucificado, só fala sabedoria humana. Porque a verdadeira teologia está, e o verdadeiro conhecimento de Deus é conhecido no Cristo crucificado, nesse Deus que se mostra em meio aos fracassos da vida humana. E o apóstolo Paulo exatamente vai dizer, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo crucificado. 1 Coríntios 2:2. E também o texto que, então, o pastor Breno aí cita, né? Da palavra da cruz. O crucificado sobre o altar pode ser também uma boa ajuda para a compreensão
do evangelho que Paulo chama de palavra da cruz. Paulo diz, nós pregamos a palavra da cruz. Eu não quero saber nada de outra coisa senão o Cristo e este crucificado. E aí a gente vai vir à memória que também na SLB muitas comunidades já não têm mais o Cristo crucificado sobre o altar. Muitos centros evangélicos, quando é que tinha o Cristo crucificado com a cruz, ele foi arrancado. Com a desculpa de que então Cristo teria ressuscitado, então não tem mais necessidade do Cristo crucificado. Mas, na verdade, a cruz ela continua sendo instrumento de tortura, ela continua apontando para o Deus que se mostra em meio à fraqueza, mesmo que Jesus Cristo tenha sido ressuscitado. Porque antes de ele ser ressuscitado, ele passou pela cruz. Não existe ressurreição sem antes passar pela cruz. E este é o segmento do cristão. Nós logo queremos estar na ressurreição, queremos estar no céu, queremos estar na glória, sem antes passar pela cruz. Os crucifixos sobre os altares de igrejas luteranas na Alemanha, que foi muito influenciada, então, pela reforma protestante de Martim Lutero, eles falam por si só. Na Alemanha, dificilmente tu vai chegar numa igreja e não vai ter um crucifixo sobre o altar. Porque eles mostram visivelmente que a igreja evangélica luterana se diferencia em alguns pontos das demais igrejas oriundas também da reforma protestante na Europa. Ter o Cristo crucificado é um diferencial dos cristãos evangélicos luteranos. Ter o Cristo crucificado significa saber que Deus ele age em meio às fraquezas e até mesmo onde o ser humano acha que Deus não está. E mais ainda, das inúmeras igrejas evangélicas surgidas mais recentemente, também a gente vê que existe uma grande diferença, porque essas igrejas recentes não têm nem altar, não têm nem cruz, não têm nem o crucificado, e muito menos, às vezes, a própria palavra de Deus. Agora eu quero mostrar, então, para nós, uma série de imagens que vão exatamente mostrar que nas igrejas da Alemanha, os altares, eles ressaltam o Cristo crucificado. Isso salta aos olhos. As pessoas que já estiveram na Alemanha, alguns dos que nos acompanham até já estiveram lá, sabem que é assim mesmo. O Cristo crucificado, ele é central. Este é o altar da igreja Santa Maria, em Wittenberg, que é uma obra do pintor que foi amigo de Lutero, Lucas Cranach, e ele fez várias pinturas a partir das pregações de Lutero, ilustrando o que ele entendeu daquilo que Lutero pregava, e essa é uma pintura de 1547, um ano depois da morte de Lutero. A próxima tela ela é mais próxima, permite a gente ver melhor. Aqui nessa pintura, Lucas Cranach apresenta os meios de salvação de Deus, ou seja, os instrumentos usados pelo Espírito Santo para criar e manter a fé nas pessoas. Então, Deus tem meios para se achegar até nós. Deus tem meios para criar a fé. Deus tem meio para agir dentro do mundo. E ele ilustra aqui com o crucificado, a pregação, né? Onde o crucificado está no centro e a pregação aponta para o Cristo crucificado. À esquerda, a gente vê bem embaixo a comunidade que olha para o crucificado, para quem o pregador aponta. Logo acima do Cristo crucificado está a ceia, onde Cristo dá o seu corpo e seu sangue, né? Para o perdão dos nossos pecados. Então, também é um meio da graça de Deus, Deus se chegar até nós. À esquerda está o batismo. Então, outro meio que Deus usa para também se chegar até nós e para dar a certeza da sua presença. E à direita, nós temos a confissão e a absolvição dos pecados, que também é um meio onde a gente pode abrir perante o nosso próximo as nossas fraquezas e ouvir do perdão de Deus. A próxima tela, João. Aqui mostra mais de perto, então, essa tela da pregação,
Olha só o destaque de Cristo, como ele está ressaltado nessa pintura, o Cristo crucificado. A ressurreição também está presente nessa pintura, mas de forma muito sutil, através do lençol esvoaçante que lembra a presença do Espírito Santo. Quando nós falamos do Cristo crucificado, é o Cristo crucificado e ressurreto, o Cristo ressurreto, que ainda hoje continua sendo crucificado em nosso meio, porque ele é desprezado, sempre de novo que a palavra é anunciada e os meios da graça são oferecidos ao ser humano. Pode seguir, João? Olha aqui uma gravura de Hans Sebald, Biam, em 1524, onde Lutero passou aquele tempo no castelo, traduzindo a Bíblia, a centralidade do Cristo crucificado também à sua frente. Mais adiante, mais uma imagem para mostrar aqui o Novo Testamento, traduzido de Martim Lutero, a pintura da capa, Lucas Cranach Filho fez em 1546. Olha a centralidade do Cristo crucificado, aos pés da cruz está Lutero. A próxima. Aqui, a capa do primeiro livro de Lutero, em 1555, também o Cristo crucificado sendo destacado. A próxima, João. Aqui a porta do castelo de Wittenberg, onde foram pregadas as 95 teses. A próxima, João, que aparece melhor. Aqui, ó, olha só. Lutero, de um lado, de joelho, humilde perante o crucificado. À direita, Felipe Melanchthon, também de joelho, humilde, mas os dois bem próximos a Jesus. Lutero com a Bíblia na mão e o Felipe Melanchthon com a Confissão de Augsburgo na mão. Então, os dois testemunhando o Cristo crucificado e se colocam humildemente aos pés da cruz, se aproximando dele com esse testemunho do Evangelho, com esse testemunho da confissão de fé evangélica através da Confissão de Augsburgo. Eles estão próximos do Cristo crucificado e ressurreto. Essa imagem quer mostrar isto. Adiante. Pastor Hércules, no estudo bíblico da semana passada, nós falamos bastante sobre Melanchthon, né? Porque foi abordado o tema lei e evangelho, e Melanchthon foi um dos teólogos que mais se debruçou sobre esse tema, né? E ali também nós vimos o quanto que essa ênfase que a gente às vezes coloca na lei como, assim, os mandamentos de Deus. Então, ser cristão é quase como que você seguir um código de conduta, ser uma pessoa irrepreensível. E aí toda a ênfase ela acaba sendo colocada nessa nossa conduta piedosa, digamos assim, né? Isso também é uma forma de teologia da glória, não seria, né? Sim, porque isso aí nós diminuímos a cruz de Cristo e colocamos a ênfase em nós mesmos, né? E também na questão da palavra, dos sacramentos, que foi enfatizado, né? Que muito hoje em dia da espiritualidade evangélica, num sentido mais amplo, não basta a palavra, não basta o sacramento, mas você também tem que sentir aquele arrepio, né? Você tem que ter a sua alma incendiada de piedade, né? Para você sentir de fato que você está com Deus, né? Pois é. Nós vamos chegar nos sacramentos, nós vamos voltar a fazer no final essa relação também com o crucificado. Mas isso que você diz da lei é muito importante pelo seguinte, porque a lei é que coloca Cristo na cruz, não outra coisa. É exatamente a obediência cega da lei que leva Jesus na cruz. Porque é por causa da lei que ele vai para a cruz. Porque a lei, na época de Jesus, não aceitava que ninguém se colocasse acima dela. E Deus está acima da lei. E por isso a lei coloca Jesus na cruz, porque ele se apresenta como alguém que está acima da lei.
Por isso ele desafia a lei, né? Ele não cumpre a lei do sábado, ele faz coisas que a lei não tolera. Ele estaria acima da lei. E a lei diz, não, por isso ele vai para a cruz. E por isso, ao ser crucificado, Cristo é crucificado por causa da lei. Mas ao ressuscitar também, ele mostra para a lei que ela não tem a última palavra. Né? Ela coloca... E ele passa a... Sim. E Cristo crucificado também perante a lei mosaica, então ele é tido como amaldiçoado, né? Porque lá em Deuteronômio diz, né, que maldito é aquele que for pendurado no madeiro, né? Então, sim, Cristo, isso nós também já vimos em encontros anteriores aqui do nosso estudo bíblico, ele é tido como maldito pela lei, né? E aí que está também a questão do escândalo, né? Como essa mensagem da cruz, hoje para nós é difícil a gente se colocar no lugar do judeu do primeiro século que recebia essa mensagem, o quanto isso era escandaloso para essas pessoas, né? Perfeito, né? Perfeito. Mas vamos adiante, João, para nós podermos chegar no final. Aqui mais uma figura onde Cristo está no centro, né? Aqui a gente já vai ver sobre o altar da igreja de Weimar, também por Lucas Crana Filho, né? Que são os dois pintores, é o pai e o filho que fazem, e ali está Lutero ao pé da cruz, ao lado deles está o Lucas Crana. Olha o jarro de sangue que sai do peito de Cristo e cai na cabeça do Lucas Crana, mostrando que o sangue de Cristo também foi derramado por ele, né? E Lutero apontando para a Escritura, que aponta exatamente o Cristo que deu a vida por nós. E embaixo, aqui está uma série de coisas que a gente poderia fazer só uma pregação sobre isso. Mas nós estamos querendo mostrar só a centralidade do Cristo crucificado nos altares das igrejas alemãs. Através dessas imagens do Cristo crucificado, a palavra de Deus do Cristo crucificado está sendo comunicada através de imagens. Isso é muito forte e muito desprezado de nós hoje. Vai adiante. Aqui novamente, né? É a mesma imagem. Próxima. Conforme Lutero, as imagens são ilustrações da Sagrada Escritura. Uma espécie de pregação visual. Ele defende o uso de imagens para entender que a visualização serve para reforçar a palavra, ainda que não a substitua. A imagem não substitui a palavra, mas ela reforça a palavra do Evangelho, a palavra de Deus. Próxima. Aqui, continua mostrando as imagens do Cristo crucificado, agora com um detalhe diferente. Quero destacar para vocês, se vocês olhar o Cristo crucificado sempre no altar, sempre bem grande, destacando tudo, sobre o altar tem o cálice, o sangue de Cristo antes caía na cabeça do Crana, dizendo, foi por mim o sangue. Aqui, Cristo agora derrama o seu sangue dentro do copo, dentro do cálice, para ser distribuído para a comunidade, ou seja, o meu sangue, a minha morte, a minha obra, ela está sendo entregue a vocês através da distribuição do sacramento. Vamos adiante? Aqui de novo. Olha o sangue saindo e indo lá para o meio da pia batismal. Outro aspecto, né? O sangue de Cristo nos é entregue através do batismo que a gente recebe. Aquilo que Cristo fez, nos é entregue no batismo. Adiante. De novo, olha o Cristo, bem grande. Essa imagem está mais apagada, vamos adiante. Mais uma igreja, com o Cristo sempre bem destacado no seu altar, Lutero sempre junto. Os pintores sempre ilustravam, né, as figuras
do seu contexto, a forma como elas estavam se relacionando com esse Cristo crucificado. Umas abandonando, outras desprezando, outras, então, se aproximando, né? E aqui ao pé da cruz está, então, Jesus e os apóstolos, né? Na outra está Lutero e Melanchthon, ó, à direita Lutero e Melanchthon, segurando a escritura ao pé da cruz, e à esquerda Paulo e Pedro, segurando, apontando para a escritura, né? Sempre de novo em destaque o Cristo crucificado. E olha o detalhe do sangue de novo, o Melanchthon com o cálice na mão e o sangue de Cristo jorrando para dentro do cálice. Pode seguir, João. Aqui, a verdadeira e a falsa igreja, pintada por Lucas Cranach Filho em 1546. Esta é uma imagem também muito ilustrativa. Olha só, Lutero ao centro, pregando, Cristo bem grande sobre o altar e a ceia sendo distribuída ali à esquerda. À direita, um grande animal, um grande dragão ali, comendo as pessoas que representam o mal, né? Lutero, como pregador, com a mão tirando as pessoas, ao centro as pessoas fazendo o seu arrependimento, a sua confissão de pecados e sendo apontadas, levadas para o Cristo crucificado, que como consequência vem e recebe o Cristo crucificado na ceia. Olha, à direita, então, as pessoas na perdição, embaixo as pessoas fazendo a confissão e o arrependimento, o pregador com esse papel de tirar as pessoas do inferno e levar para o Cristo crucificado, que vai sendo entregue às pessoas ali na comunhão da ceia. Adiante. Lutero diz: Cristo ensina que estamos perdidos e que os pecadores têm vida eterna unicamente porque Deus teve piedade. E mais, que isso lhe custou o seu próprio Filho amado, a quem pôs dentro da nossa miséria, nosso inferno e nossa morte. Agora, se houvesse algum outro caminho que conduz ao céu, ele certamente o teria estabelecido. Por conseguinte, não há outro caminho, senão o Cristo crucificado. Adiante. Uma teologia da cruz fornece material para reconstrução, postulando uma inversão de direção. A teologia da glória é sempre o ser humano querendo ir até Deus. O ser humano sempre querendo conseguir os benefícios de Deus. A teologia da cruz é Deus que vem até nós. Não é nós que subimos até Ele. A expiação dos nossos pecados, ou a expiação da ira de Deus contra o ser humano pecador, acontece quando Deus consegue chegar até nós, que vivemos sobre a ira e sobre a lei. Deus é satisfeito, aplacado, quando seu movimento em nossa direção resulta em fé. Ocorre uma alegre permuta. Jesus toma nossa natureza pecaminosa e nos dá a sua vida justa e imortal. Isso aqui agora, João, é fundamental a gente entender, para a gente entender a teologia da cruz. Teologia da cruz é uma teologia que fala de Deus, de um Deus que vem ao nosso encontro. A gente poderia imaginar Deus também só lá 2000 anos atrás, na cruz de Cristo. E muitos que dão ênfase na ressurreição, na verdade, não querem olhar para a cruz como se a cruz já tivesse sido superada. Então, agora que prevalece é a ressurreição de Jesus. Com isso, a gente estaria dizendo que, então, Cristo precisava morrer na cruz para aplacar a ira de Deus, porque Deus é um Deus irado com o nosso pecado, então Cristo fez a obra e aplacou a ira de Deus. Mas o problema não é Deus.
O problema é o ser humano. É bem verdade que a cruz foi o caminho que Deus encontrou de se achegar ao ser humano. Através da cruz, ele aplaca a sua ira. Mas o fato de ter Cristo morrido na cruz e ter ressuscitado não está resolvido todos os problemas, porque o problema principal de Deus é o ser humano. A cruz de Jesus, a ressurreição de Jesus, resolve o problema com Deus. Por isso nós dizemos, todos agora estão perdoados, o amor de Deus é para tudo, Cristo morreu por todos, né? Mas o problema ainda não está totalmente resolvido, porque o ser humano que é o problema. E Deus vem até nós, e nessa vinda de Deus até nós, Deus é rejeitado. E ele continua sendo rejeitado. Ele continua sendo desprezado. Então, o que Lutero vai dizer é que a obra de Cristo só se completa quando é feita a alegre permuta, ou seja, a troca alegre, onde nós entregamos o nosso coração a Ele, quando nós entregamos as nossas fraquezas a Ele, e quando Jesus, então, toma toda essa natureza pecaminosa para nós, que somos injustos, somos imperfeitos, e nos dá a sua graça e o seu perdão. E isto não está ainda totalmente resolvido, por isso nós estamos no mundo. E essa é a nossa tarefa de apontar para a cruz de Cristo. Aquele que fez a reconciliação com Deus, sim, mas ele fez isto por nós. E a reconciliação conosco não está plenamente, ela só está completa quando nós somos levados a crer, a fé. E por isso a igreja está aí. Por isso os sacramentos estão aí. Por isso a pregação está aí. Para despertar e fortalecer a fé, para nos consolar, para nos levar para ter essa comunhão com Jesus Cristo. A última tela desta noite, a proclamação da palavra e a administração dos sacramentos é a consequência natural da inversão de direção presente na doutrina da expiação de Lutero. A expiação, que é o perdão, né, que é a salvação, a expiação está na proclamação, no fato de ser dada. Mediante a proclamação se recebe a fé, a qual faz morrer e ressuscitar. Como nós aprendemos no batismo, deve morrer em nós a velha natureza, o velho homem, e ressurgir o novo. Ou seja, aquilo que acontece na vida de Cristo tem que acontecer na vida de cada um de nós. Enquanto isto não acontece, a salvação não é plena. Ela não nos atingiu. Deus continua sendo para nós o Deus da glória, e não o Deus da cruz, que se apresenta em fraqueza e humildade. Também, quando Deus chega até nós, Ele vai fazer a cada um de nós abrir as suas fraquezas, buscar a comunhão dos irmãos, buscar o consolo e fortalecimento da fé na palavra e nos sacramentos. Que Deus nos ajude nessa tarefa, que nós possamos cada vez mais estudar a palavra de Deus para ajudar pessoas a crer. É isso, João. Essa é a nossa tarefa. Pastor Hércules, muito obrigado por esses ensinamentos, né? Quero falar para o pessoal que está acompanhando também, fiquem à vontade se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, algum esclarecimento ainda, agora mesmo, ou se quiser depois entrar em contato, né, conosco, né, com os pastores, né? O pastor Breno comentou aqui, né, que é difícil olhar para a imagem do Deus que se esvazia na cruz, porque nós também temos dificuldade de nos esvaziarmos, né?
Então, mas eu quero ressaltar aqui, então, essa questão que foi colocada ali dos sacramentos e da palavra, né? Porque esse é um ensinamento, assim, muito particular, eu creio, nesse meio evangélico, dentro da igreja luterana, que chega a ser chocante para algumas pessoas quando a gente explica isso, né? Quando a gente tem, por exemplo, o culto que nós tivemos, a maioria das paróquias tem o culto do Missão Criança, né? Onde a gente explica, claro, tentamos traduzir isso para uma linguagem mais infantil, mas deixar claro para a criança que ali no batismo já foi oferecido tudo para ela, né? E isso muitas vezes choca, por quê? Porque a gente pensa assim que é a nossa força, a nossa capacidade, a gente precisa demonstrar que a gente mereceu o amor de Deus, né? E o batismo de uma criança talvez seja a melhor forma de visualizar isso, que a criança não fez nada para merecer, ela não teve nenhuma capacidade, nenhum mérito, nenhum feito, e ainda assim ela recebeu ali foi oferecido a ela tudo, né? Foi oferecido perdão, salvação, vida eterna, né? E não somente no batismo, mas também na pregação da palavra, no estudo da palavra, no sacramento da ceia também, né? Então, esse é um ensinamento que nós, como estamos falando esse mês da reforma, né, precisamos resgatar, não porque foi ensinamento de Lutero, né, não porque foi lá no século XVI, mas porque é a Sagrada Escritura, né? E o quanto isso transforma as nossas vidas também, né? Saber colocar, depositar os nossos fardos aos pés de Jesus Cristo na cruz, né? Esse é um ensinamento da fé cristã. Lutero ajudou a resgatar isso que estava perdido. O teu exemplo do batismo de criança realmente expressa muito bem o que Deus fez, está aí. Mas também o batismo de criança ele ajuda a expressar muito bem o que é o desprezo de Deus, né? Porque nada melhor do que você, então, oferece aquilo que Deus tem e nada acontece, né? Isso a cruz de Cristo está sendo desprezada, né? É a mesma coisa que também pessoas que querem o perdão sem pecados concretos, pessoas que vão para a ceia, mas não querem um Deus que se esvazia, como diz o pastor Breno, porque elas querem que Deus, ao invés de ajudar elas a se esvaziar, elas querem um Deus que as enche, né? Nós, seres humanos, de modo geral, queremos Deus que nos enche, não que nos esvazia, né? E por isso o Cristo continua sendo desprezado. E Deus, na sua sabedoria, se apresenta em nosso meio de uma forma sutil e frágil, que ele pode continuar sendo desprezado assim como ele foi na cruz. Porque a pregação, ela pode ser desprezada. Se ela não me satisfaz, eu não quero ouvir. O batismo, não se vive o batismo, tanto é que o tema da nossa igreja é viver o batismo, né? Na ceia, né, eu não tiro as consequências da comunhão e o perdão para com o meu próximo. E assim, a gente vai desprezando Jesus e a obra salvífica de Deus ainda hoje, né? Uhum. E lembrando também, como o pastor mencionou, a Confissão de Augsburgo, né? Ali com Lutero e Melanchthon, e em um determinado trecho dela, ela diz que não se deve deixar cair em desuso a confissão privada, né? A confissão pessoal dos pecados, né? E talvez esse seja um dos pontos, assim, onde na prática a igreja mais se afastou do ensinamento da reforma, porque em quase todos os lugares, na prática, já caiu em desuso a confissão de pecados, né? Porque a gente quer mostrar a nossa glória, a gente quer mostrar os nossos feitos. Ninguém quer fazer um relatório dos seus pecados, né? E então mas é também uma ferramenta que Deus colocou, né? O ofício das chaves, né? A oportunidade de a gente receber um perdão pessoalmente, né? Confessar os nossos pecados uns aos outros também é uma oportunidade que não deveríamos desprezar, né? O grande problema na igreja não são os pecados e os pecadores, tá? O grande problema na igreja é fazer do pecado uma virtude e se propagar um pecado como uma virtude. E eu acho que um dos grandes pecados da SLB
falando para o nosso meio, para não falar também só das outras igrejas, é esse discurso de que Deus é amor. E nada se fala deste Deus que é um Deus irado com o pecado. Ele é amor, sim. Mas ele, no seu amor, precisou pagar para estar perto de nós com a vida do seu próprio filho. Então, Deus, ele quer nos libertar do pecado. Isso custa a vida do seu filho. E não falar da lei, não falar da ira de Deus, que caiu sobre Jesus Cristo para nos perdoar, então é a gente desprezar o amor de Deus, né? Enquanto que nós não aceitamos em abrir as nossas fraquezas, para que Deus nos preencha com a sua misericórdia, nós também estamos desprezando o Deus do amor. Eu estou colocando algumas reações aqui do pessoal, né? O Everaldo ali falou da importância dos sacramentos, dos meios da graça, né? O pessoal está agradecendo aqui pelo estudo, né? Essa questão que o pastor Hércules falou também, por último, né? Semana passada, nós, quando falamos sobre lei e evangelho, também abordamos um tópico ali que é conhecido como a graça barata, né? Então, não é tanto assim que Deus, de fato, perdoou pecados, ele expiou pecados por meio de Jesus Cristo, mas tem-se a ideia de que Deus não está nem aí no fundo, né? Não é tão ruim assim o meu pecado, né? E aí a gente acaba barateando a graça. De fato, são extremos assim que a gente tem que cuidar muito para não cair nem naquele legalismo rigoroso e nem nessa graça barata que não tem compromisso com nada, que não tem compromisso com a fé, com a ética e com o serviço ao próximo, né, pastor Hércules? Porque tem que chegar na minha vida. Isso que Jesus Cristo fez tem que chegar na minha vida. E o que Lutero nos ajuda é mostrar como isso chega. E ele diz, por isso a palavra tem que ser pregada, a confissão tem que ser praticada, o batismo tem que ser ministrado, a ceia tem que ser distribuída, porque tem que chegar na minha vida, e eu tenho que perceber, nessa comunhão com o crucificado, o que precisa mudar. Se isso não acontece, a obra salvífica de Deus ela está sendo desprezada ainda na minha vida. E esse é o grande desafio, e por isso, e como você disse também, nós queremos fazer isso por meio de obras, e Deus diz, não, deixa que eu sirvo vocês. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Deixa eu entrar na tua vida que eu vou mostrar por onde você tem que ir, né? Quando se está na fé, todas as obras já estão feitas para Deus, né? Agora, enquanto a gente não está na fé, nenhuma obra ainda é grande o suficiente para satisfazer a Deus, né? E por isso precisa dos meios que Deus chega até nós, né? E muitas vezes nós temos a tendência de querer compensar um pecado com uma boa ação, né? Então tem uma coisa que pesa na consciência, em vez de eu buscar a confissão, de eu buscar o sacramento, o que eu faço? Eu faço uma boa ação, eu ajudo alguém, ali imaginando que talvez colocando as duas coisas na balança eu ainda vou sair, vou me livrar do meu pecado dessa forma, né? Não que as boas ações também não devam ser feitas pelo cristão, mas não com essa intenção, com esse objetivo, né? Claro. O nosso próximo precisa de boas ações, muitas. Nosso mundo é carente de boas ações. Agora, Deus não precisa delas. Deus quer o nosso coração, a nossa fé, a nossa confiança, o nosso relacionamento com Ele, para que Ele nos ilumine nas nossas ações ao próximo. E eu acho que ter bem claro, a fé cristã é isso. Por um lado, como diz o primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A fé é toda para Deus. E o amor, né, as ações toda para o próximo. Só que enquanto nós não estivermos firmados suficientemente em Deus, as nossas ações, elas sempre são capengas, né? Uhum. Já que entramos nesse assunto, eu já quero adiantar aqui o convite para o próximo estudo, na semana que vem, no dia 20, também quarta-feira, às 19h30, nós vamos ter como convidado o pastor Alan Schulz. E o tema será a relação entre fé
e boas obras. Será o tema que o pastor Alan, então, vai nos ajudar na semana que vem, né? E lembrando que todos esses estudos, eles permanecem gravados aqui no canal, então, quem chegou atrasado na live ou quem quiser conferir depois, vai ficar tudo gravado, né? Assim como o da semana anterior também ficou. E assim a gente pode ir consultando esses estudos, né? Essa é uma das vantagens dessa nova maneira de estudo bíblico que nós temos, né? Que tudo fica registrado, né? Deixa eu só mostrar aqui, João, esse livro do Lutero, né? São pequenos textos, já foi publicado no Semente de Esperança, que depois foram feitas introduções e reorganizados nesse livro, Lutero para os Nossos Dias. Aqui tem um capítulo, o último capítulo, que fala Lutero e o Testemunho de Jesus Cristo, né? É um capítulo que vale a pena a gente meditar e ler, para ver como Lutero fala de Jesus Cristo e sobre essa troca, né, que a gente tem que fazer com ele, onde nós entregamos a nossa fraqueza, o nosso pecado, e ele vem sempre de novo, nos dá a sua força, a sua misericórdia, o seu perdão. Ele é fantástico, então só posso recomendar aí, se alguém quer continuar aprofundando, né? E aqui, como você disse sobre as obras, aqui também tem um capítulo sobre as obras que vocês vão falar na semana que vem. Tá? Muito bom. Uhum. Legal. Onde é que o pessoal pode adquirir esse livro, pastor Hércules? Ele pode ser adquirido no site ou aqui na Igreja Bom Pastor, tem na secretaria, né? Na secretaria, Comunidade Bom Pastor, né? Isso. E a editora... Procurando na internet, Lutero para os Nossos Dias, tu vai encontrar a editora que publicou ele, né? Uhum. E aí também você pode, então, adquirir. Né? E aqui na Comunidade Bom Pastor também tem, se alguém passar por aqui na secretaria, pode adquirir também. Legal, pastor Hércules, muito obrigado. A gente agradece a todas as pessoas que ficaram hoje, até a gente foi um pouquinho além do nosso horário habitual, chegamos a ter mais de 40 pessoas, que na verdade são 40 aparelhos, né? Porque alguns é mais de uma pessoa que estão assistindo, né? E muitas pessoas a gente sabe também que costumam assistir no dia seguinte ou na semana seguinte, porque fica gravado, né? Então a gente agradece muito pelos ensinamentos que o pastor Hércules nos trouxe, né? Antes de nós termos a nossa oração final, o pastor gostaria de fazer alguma consideração final ainda? Agradeço esse convite, João, né? É um tema que para mim me empolga, sempre de Lutero, qualquer coisa, eu ainda continuo aprendendo, sempre aprendendo. Graças a Deus tem muita literatura do Lutero hoje já em português, né? Porque a gente sabe, ele escreveu tudo em alemão, e sempre que a gente puder colaborar numa discussão, numa reflexão nesse sentido, eu me sinto desafiado e estou à disposição também, e agradeço muito o convite e a todos que também nos acompanharam aqui nesta noite, e que isso possa trazer, de alguma forma, alguma edificação para a sua vida. Muito obrigado, pastor Hércules. Eu convido ainda para nós encerrarmos, vamos colocar em oração também os motivos. Hoje eu não vou ter como anotar todos os motivos que seriam enviados, normalmente a gente costuma fazer isso no final, né? Também não vou ter como citar o nome de todas as pessoas que assistiram, mas eu quero agradecer a todos que acompanharam e vou mencionar alguns motivos que me foram enviados antecipadamente nessa oração, mas todos nós incluímos também na nossa oração aquelas pessoas e aqueles motivos pelos quais nós gostaríamos de interceder. Então, convido para termos uma palavra de oração. Amado Deus e Pai, queremos te louvar, agradecer, bendizer o teu nome pela tua palavra. Queremos te agradecer porque o Senhor se revela a nós também na fraqueza da cruz em Jesus Cristo, Ele que se colocou ao nosso lado como nosso Senhor e Salvador, Ele que passou pela morte, pela dor, pela humilhação, que conhece também o sofrimento e que nos ajuda também nas cruzes que cada um de nós tem que carregar no nosso dia a dia. Senhor, nós te pedimos que os ensinamentos desse encontro de hoje, deste estudo, que eles possam ser, não apenas ficar na nossa cabeça, mas eles possam também ser levados para o nosso coração
e também possam ser vividos na prática, no nosso dia a dia. Senhor, nós queremos também interceder por nossos irmãos e irmãs na fé, especialmente aqueles que estão passando por maior sofrimento, aqueles que estão carregando a sua cruz. Eu quero me lembrar aqui, em especial, do Sr. Rolf, da Dona Iris, que passam por problemas de saúde, e também, juntamente com eles, queremos incluir todas as demais pessoas, colegas, amigos nossos, irmãos na fé, que lutam pela sua saúde, que sofrem com a Covid, com o câncer, com outras doenças, que o Senhor dê a eles a força necessária para enfrentarem essas batalhas. Esteja também com os profissionais de saúde, com os familiares e amigos dessas pessoas que se colocam ao lado também, na disposição de carregar essa cruz. Esteja com as nossas comunidades, com seus ministros e lideranças, com a nossa igreja toda, para que possamos pregar aquilo que a Tua palavra nos mostra, aquilo que a Tua palavra nos ensina, e assim que esta palavra nos transforme a cada dia. Tudo mais que nós trazemos em nossos corações, tudo que temos a pedir e agradecer, nós entregamos a Ti em confiança. Por Teu Filho Jesus Cristo, que é nosso Senhor e Salvador, nós fazemos isso. Amém. Pastor Hércules, eu convido então para que nos deixe a bênção, abençoe a nossa noite, né, o descanso de cada um nos seus lares. Então convido que o pastor Hércules nos deixe a bênção. Que invoquemos a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz. Amém. Que você possa tomar a tua cruz e seguir a Jesus, mesmo que o segmento te traga uma cruz ainda maior. Que Deus te ilumine, que dê a força e a sua bênção, hoje e sempre. Amém. Amém. Mais uma vez, em nome da comunidade, muito obrigado, pastor Hércules, pelas palavras. Uma boa noite a todos que nos acompanharam. Peço perdão que eu não pude citar o nome de todos nessa noite, mas fica o nosso abraço a todos e uma boa noite a todos, um abençoado descanso a cada um em seus lares.